Uma pergunta importante. Você acredita que as pessoas podem mudar? Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Fala aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês a história de um outro rei importante do Antigo Testamento. É o rei Manassés. É o quê? O nome Manassés tem a ver com esquecimento. Isso mesmo, tem a ver lá com José, lá no Egito, quando ele dá o nome de um filho dele, né? Deus me fez esquecer a dor e o sofrimento que ele passou. Então tem a ver com esquecimento. Ah, agora eu entendi! Vai ver, porque isso vai ter uma relação muito grande no final do que a gente vai dizer da história da vida dele. Manassés reinou por 55 anos, isso mesmo, foi o rei que mais tempo durou no reinado ali, durante o período em qual ele reinou, tá? Manassés, ele foi considerado, olha só gente, infelizmente ele não teve uma história muito legal. Ele foi considerado um dos piores reis de Israel, isso mesmo, um dos piores. Você tá falando sério? Por quê? Ele fez muitas atrocidades. No início da vida dele até que ele começou legal, mas depois descambou pro lado errado. E aí ele fez coisas que Deus abominava. Ele colocou estátuas lá dentro do templo de Deus. Ele espalhou vários outros postes ídolos, né, que eram representações de outras divindades por toda Israel. Ih, rapaz. Ele queimou filhos vivos em sacrifício a outros deuses, coisas que Deus sempre repudiou e sempre condenou essas práticas culturais dos povos que viviam naquele lugar. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. A tradição conta que ele pegou o profeta Isaías, colocou ele dentro de uma árvore oca e mandou serrar ao meio. Sabe, ele fez muitas coisas. Ele era agoreiro, feiticeiro, necromante, falava com os mortos. Pensa, tudo que Deus abominava, esse cara fez. Esse é o tal do mula. Então quando a gente olha assim, a história dele, pô, não vale nada, tá perdido, adeus, acabou. Mas olha só, Deus ele tem um poder incrível de mudar e transformar as pessoas. É verdade. Ele havia sido, Deus mandou, é claro, uma outra nação ali, permitiu que outra nação viesse e ali destruísse um pouco do reino dele, levasse ele preso junto com outras pessoas do seu reino, da sua corte, para outro lugar. E no caminho, quando ele estava ali acorrentado e foi até colocado um pendente no seu nariz ali, foi levado preso, né? No caminho, ele começa a pensar nas suas escolhas. Como dia a dia ele foi escolhendo coisas que foram afastando ele de Deus. Não pense que Manassés fez tudo do dia para a noite. Ah, simplesmente acordou um belo dia, vou me revoltar contra Deus. Não, gradualmente ele foi fazendo essas escolhas. E as escolhas levaram ele a um sofrimento muito grande e ao povo também ao povo. E ele foi pensando sobre isso no caminho. E no caminho, acreditem ou não, ele se arrepende daquilo que havia feito. E ele fala com Deus que se Deus permitisse que ele voltasse ao seu reino, ele tentaria reparar todo o mal que havia feito. E o que você acha que Deus fez? É claro, Deus perdoou ele. Deus esquece os seus pecados, os seus erros e dá uma nova oportunidade a Manassés. E ele volta ao reinado, ele tenta ali tirar os postes ídolos, remove as coisas que ele havia feito do templo lá de errado, ele tenta acabar com os cultos a outros deuses, mas infelizmente muito do que ele havia feito teve consequências que não tinha mais como ele, Manassés, reparar. Então acabaram ficando, mas ele se arrependeu, ele tentou mudar e de fato Deus mudou o coração dele. Então olha só, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe uma pessoa que você pensa assim, esse é a pior das pessoas, que Deus não possa alcançar o coração dela. Se ela permitir, Deus pode alcançar. Então, duas importantes lições da vida de Manassés. Primeiro, Deus perdoa. Não importa o que a gente faça, Deus é capaz de nos perdoar. E segundo, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquelas escolhas que você faz diariamente, pois às vezes ela pode te levar para um caminho que você não imaginava. Fica com Deus, que Deus abençoe as suas escolhas nesse dia e no próximo dia também, e no outro dia e no outro dia. Fica com Deus e não se esquece, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, um forte abraço. Até mais!